Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um tema que eu mais escuto, às vezes no meu direct, conversando com amigas que estudam para concurso ou que desejam estudar. E o tema de hoje, dessa aula, é muito importante, para você não ficar repetindo essa frase e cair neste mesmo problema, que é: eu não tenho tempo para estudar. Sim, muitas pessoas falam isso, que não tem tempo para estudar. Mas aqui juntos, nós vamos juntos encontrar como ter esse tempo para estudar, ok? Então, nós vamos começar juntos verificando, fazendo uma análise da sua vida para, de fato, a gente entender: será que realmente você não tem tempo para estudar? Ou será que você não está priorizando o que precisa ser priorizado, não está fazendo o que tem de ser feito? E aí nós vamos juntos aqui no passo a passo entender como encontrar o tempo para estudar, tá bom? Então, primeira coisa que nós vamos verificar, que a gente precisa pensar é: a gente não pode criar expectativa que a vida vai parar para você poder estudar. Isso não vai acontecer. O que acontece? Enquanto a gente estuda para o concurso, enquanto a gente tem objetivo de estudar para concurso, muitas coisas vão acontecer, vão continuar acontecendo na nossa vida. Não é o fato de decidir estudar para concurso e pronto, meu foco é 100% e nada mais me tira do foco. A verdade é que a vida vai continuar acontecendo. Você vai receber convites para ir em festas, você vai, é batismo, é aniversário. E aí você vai ter que fazer escolhas. Isso, você vai ter que fazer escolhas. Por quê? Porque os convites vão acontecer. Várias coisas no caminho vão acontecer. Por exemplo, doença, né? Não é porque você começou a estudar que você nunca mais vai ficar doente, ou que seu filho não possa adoecer. Ou, por exemplo, acontece um imprevisto no seu trabalho e aumenta a carga horária do seu trabalho. E aí, como que você faz? Porque isso tudo é normal, vai acontecer, vai surgir. Então, primeira coisa, não cria uma expectativa que tudo vai funcionar perfeitamente para aí sim você começar os estudos para concurso. Juntos nós temos que encontrar o caminho para, apesar de estar acontecendo um aumento da carga horária de serviço no meu trabalho, apesar de um filho estar doente, apesar de eu não estar me sentindo muito bem, qual o tempo, qual o momento que eu vou separar para estudar? Isso é muito importante. Enquanto antes você entender isso, você vai sofrer menos e você vai procrastinar menos, porque você vai focar em encontrar um caminho, encontrar o tempo. E não ficar focando, pensando: ai, às vezes eu escuto: eu não consigo, ainda não comecei a estudar porque aumentou minha carga horária no serviço, eu mudei de setor, tá muito difícil. Ou se não, alguma pessoa vai e me fala: meus filhos acordam cedo, enfim, eu não tô conseguindo. Só que a verdade é que existe sim um tempo, existe sim um horário. Você que não está sabendo verificar quais são os ladrões de tempo que você tá permitindo te roubar o tempo, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente não pode focar no si. Se eu tivesse mais tempo. Se eu não precisasse trabalhar. Se eu não tivesse filhos. Você não pode ficar focando no si, porque isso vai te gerar muita ansiedade. Isso vai te gerar angústia, porque você fica focando no si. Só que a sua realidade é uma. E aí você tem que encarar essa realidade e adaptar essa realidade. Entendeu? Então você vai fazer ajustes, vai identificar os ladrões de tempo e você vai encontrar tempo sim para estudar, tá? Então, o que você tem que fazer? Lembrando que, né, se você tem menos tempo para estudar, muitos, né, a realidade da maioria das pessoas é essa mesmo: é trabalhar, é estudar,
casado, a maioria tem que cuidar dos afazeres domésticos, dos filhos. Essa é a maioria das pessoas e é a maioria que passa em concurso. Ou seja, você não precisa ter uma vida totalmente por conta dos estudos para você conseguir aprovação. Inclusive, eu tenho uma amiga que ela tem 2 filhos, ela que fica por conta da casa, ela é casada, e mesmo assim, ela passou, se não me engano, 3 concursos, ela está aprovada aguardando nomeação. Ou seja, ela fez acontecer, ela fez encontrar o tempo, e eu vou até compartilhar algumas estratégias que ela utiliza para ela encontrar o tempo e estudar. E conseguiu aprovação. Isso que é o principal, né? Porque não adianta só a gente estudar, a gente quer o nosso resultado, né? Porque é isso que gera a nossa motivação. E esta pessoa, ela conseguiu 3 aprovações, tá? E eu vou compartilhar com vocês depois um pouco sobre isso. Então, o que acontece? Se você tem menos tempo para estudar, não tem problema. Só que uma coisa, você precisa focar. No tempo que você tiver disponível, você precisa se doar por inteiro. Você precisa estar totalmente focado. Você tem que estar 100% focado naquele estudo. Esta minha amiga, ela é um exemplo disso. A gente estudava junto. Então, que horas que a gente estudava junto? 5 horas da manhã, que é o horário que ainda os filhos, teoricamente, não estão acordados, porque várias vezes eles acordavam no meio dos estudos, e aí a gente dava uma pausa, ela pegava no colo, ficava ali com eles, e até mesmo estudando com eles no colo, tá? Então, assim, quem quer, encontra tempo e faz acontecer. E o que eu percebo? Às vezes, quanto mais tempo você tem disponível, você procrastina mais. É estranho isso, né? Por quê? Porque nosso cérebro entende assim, não, depois... Porque o estudar, ele é chato. Não é legal sentar e ficar estudando, concentrado. Então, o que geralmente acontece? Quando você pensa assim, não, agora eu vou fazer aqui tal coisa, porque eu tenho muito tempo para estudar. Depois eu estudo, depois eu compenso. E aí, geralmente, as pessoas que têm muito tempo livre, não quer dizer que elas estudam muito mais do que você, que tem pouco tempo livre. Isso é um fato. Por quê? Muitas vezes, as pessoas que têm tempo livre, elas desperdiçam muito tempo. Eu não sei vocês, mas eu já ouvi muita história falando assim, depois que eu tive filho, eu comecei a trabalhar, eu estudo mais, eu tenho mais qualidade. Por quê? E consegue fazer várias coisas acontecer. Porque, o que você pensa? Bom, se eu tenho só esse tempo, eu tenho que focar o máximo que eu consigo. Eu vou dar o meu melhor aqui, né? E isso acontecia com a minha amiga. Porque ela tinha pouco tempo. Então, quando ela sentava para estudar, ela tinha uma fome de estudar, tipo, uma concentração, porque ela pensava, é só agora que eu tenho. Daqui a pouco eles estão acordando, daqui a pouco eu tenho que levá-los para o colégio, daqui a pouco eu tenho que arrumar o almoço, daqui a pouco eu tenho que ajeitar a casa. Enfim, esta minha amiga, ela encontrou o caminho, por quê? Porque ela tinha pouco tempo, ainda hoje ela tem pouco tempo para isso. Ela já está aprovada em 3 concursos para escrevente do TJ de São Paulo, são 2, e para analista do TJ de Minas Gerais. E agora ela está estudando para carreiras. E ela continua neste foco. Ou seja, o fato dela ter pouco tempo não faz com que ela desista do sonho de ser aprovada. É claro que não vamos aqui, não vamos assim ser sensacionalistas ou iludir vocês. Quem tem menos tempo para estudo, o caminho é mais difícil. Certo ponto, mas se você tiver mais técnica, você vai conseguir também. Como eu te disse dessa minha amiga, mesmo com filho, casa, marido, ela conseguiu. E quantos que tem o tempo totalmente disponível não consegue? Porque foca nisso, não tenho tempo, não tenho tempo. Não, no tempo você tem. Você vai encontrar. E juntos aqui nós vamos encontrar algumas sugestões, algumas dicas para você encontrar o seu tempo para estudo, independente da sua realidade. É sim possível. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, que a aprovação, ela não vai vir da noite para o dia. É uma construção. Por isso que você
tem que focar em ter um método de estudo, um bom material, e aí sim você vai conseguir ser aprovado, independente das suas circunstâncias de vida. Então, primeiro passo que nós vamos aqui juntos para a gente quebrar este mito. Ah, eu não tenho tempo para estudar. Ah, não. Você tem. Você precisa focar e encontrar este tempo para você realizar o seu sonho de ser aprovado, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, você precisa ter uma visão clara da sua vida hoje. Então você vai colocar, você vai verificar o que eu tenho priorizado hoje. Qual tem sido a minha prioridade atualmente? Como que eu tenho dividido o meu tempo? Você pega, eu gosto das coisas bem simples, gosto de papel, muitas pessoas gostam de fazer a planilha no computador e tá tudo bem, tá? Então, o ideal você fazer? Você vai colocar o horário que você acorda. Então, você vai começar a colocar. Então, por exemplo, você acorda às 6 horas, você vai colocar 6 horas, eu acordo. 7, o que eu faço? 8, 9, eu faço isso, eu vou dividindo o meu dia em horas. E aí, você vai verificar que você tem tempo sim disponível. O que você não está fazendo é aproveitando, organizando esse tempo de forma correta, tá? Então, você vai fazer o seguinte, faça esse papel e escreva. Eu acordo tantas horas, o que eu faço? Será que eu estou perdendo muito tempo enquanto estou tomando café? Eu estou olhando redes sociais e quando eu vejo, passou o tempo. E aí depois você vem com a frase, eu não tenho tempo, não encontro tempo. Gente, por exemplo, assim, se você passou 30 minutos, porque isso é muito fácil a gente passar 30 minutos no Instagram, né? Quando a gente vê, já tem até mais de hora. Então, você já parou para pensar que nesses 30 minutos que você perde nas redes sociais, se você tivesse ali com um aplicativo de questões, resolvendo questões da teoria que você estudou, olha quanto você já não vai avançar no seu edital, no seu conhecimento. Mas o que está acontecendo? Você não está tendo visão da sua vida real, tá? Então, foque nisso, coloca no papel, verifica, tem uma visão clara do seu dia. Você precisa primeiro ter essa visão, escrever, porque a escrita, eu acredito muito que a escrita ela traz clareza, muito mais do que você escrever no computador. Então, escreve mesmo num papel. Tem uma visão da sua vida, como que tem sido, sabe? É claro que a gente sempre vai buscar ter um equilíbrio, mas não é um equilíbrio idealizado. A vida sempre ela tem um desequilíbrio normal. Por exemplo, quando você está estudando para concurso, às vezes você não vai conseguir focar, ficar tão equilibrado quanto a sua vida fitness. Às vezes você vai ficar um pouco em falta com os afazeres da sua casa, mas está tudo bem. É claro que a gente não pode abandonar a nossa saúde, não pode abandonar o nosso lar, não é isso. Só que um certo desequilíbrio ele é saudável e vai fazer parte, porque a gente tem que sempre lembrar que é o quê? Isso é uma fase, faz parte, vai passar. E o quanto antes passar é melhor. Então, sempre quando você pensar sobre isso, lembre-se, quanto mais você se dedicar, mais rápido essa fase passa, sabe? Então é isso. Primeira coisa, vai dividir seu tempo. Faça uma lista no papel, o que você faz durante seu dia. E nesses intervalos a gente vai começar a encontrar aí alguns ladrões de tempo para você encaixar seus estudos, tá? Então, uma sugestão, como eu tinha falado, é diminuir o acesso às redes sociais, porque com certeza isso é um principal ladrão de todos nós, né? Não só do concurseiro, mas de todas as pessoas que falam, por exemplo, que não tem tempo de fazer uma caminhada de 30 minutos. Mas o tanto que ela gasta nas redes sociais, ela tinha colocado a roupa rapidinho, tinha ido ali, feito um exercício, sabe? Tinha refrigerado mais a mente, porque isso é muito importante para quem estuda, fazer atividade física. Muito mais importante que você ficar gastando o seu tempo nas redes sociais, porque inclusive o acesso, né, às redes sociais, isso vai te gerando muita, você fica muito disperso na hora de estudar. E às vezes você acha assim, ah, eu não consigo concentrar, eu tenho que tomar um remédio. Não, nem é isso. Você precisa diminuir o seu acesso às redes sociais, que com certeza sua concentração melhora, tá? Outra coisa,
Então, você vai ter uma visão do seu dia, você vai colocar no papel o horário que você acorda, como o horário que você toma café, que horas que você vai para o trabalho, qual é o seu horário de almoço. Vai colocar isso tudo no papel. Inclusive, eu estou falando isso, que isso é uma estratégia na hora de elaborar o cronograma, assim que eu faço com os mentorados. Primeira coisa, a gente precisa colocar horas e horas do seu dia e vai colocando as suas obrigações, o que de fato é sua obrigação. Porque neste tempo a gente encontra muitas brechas de horário para estudar que você não estava encontrando. Então escreva que você vai encontrar. Aí, o que você vai fazer? Mediante essa escrita, você colocou lá que horas que você acorda, que horas que você toma café, você faz uma atividade física, que horas que você precisa parar de estudar para poder levar seus filhos na escola, que horas que você vai buscá-los. Tudo isso você vai colocar numa folha, hora por hora, tá? E aí, depois que você fizer tudo isso, você vai começar a observar, você vai fazer um levantamento dos ladrões de tempo, das suas distrações. Faça isso, faça um levantamento daquilo que está te distraindo, que está tirando a sua atenção. Uma dica muito importante. Por exemplo, se você pega alguma condução para ir para o trabalho, você já parou para pensar que naquele momento que você está dentro do ônibus, ao invés de você ficar acessando as redes sociais, isso é um momento que você pode fazer uma revisão do que você estudou no dia anterior? Este momento de trajeto pode ser também o momento que você vai fazer questões dos assuntos que você estudou no dia anterior. Por quê? Quando a gente não está de fato sentado na nossa mesa estudando, realmente vai ficar mais difícil para você conseguir aprender algo novo. Sim, mas para você fazer uma revisão, para você fazer questões, esse é o momento ideal. Então, olha aí, às vezes você gasta 40 minutos, 30 minutos numa condução para ir trabalhar. Você já conseguiu aí 30 minutos para você estudar, ao invés de você ficar passando as redes sociais, ficar se informando da vida do outro, que não vai mudar em nada na sua vida. Ao invés de ficar te gerando gatilhos de ansiedade, comparação, você investir em você, investir no tempo do seu estudo. Pense sobre isso. Verifique se você tem essa possibilidade. Ah, não. Por exemplo, você fala assim, não, Dani, eu não vou de ônibus, de metrô, sei lá, para o trabalho, eu vou de carro. Coloque, então, uma videoaula para você ficar ouvindo nesse percurso. Às vezes, a letra de lei para você estudar, para você ir ouvindo, é uma das estratégias para você encontrar mais tempo. Outra forma, eu trabalho. No meu horário de almoço, eu gasto 20 minutos para almoçar e os outros 40 minutos eu fico. Não, 40. E nos outros 40 minutos eu fico também no meu celular, fico batendo papo com meus colegas de trabalho. Olha, você consegue identificar que nesses 40 minutos, se você sentar lá, coloca um fone, sei lá, vai para um lugar mais afastado, e aí você também encontra um momento de estudo. Então, você consegue um momento de estudo quando você está na condução, quando você está em trânsito. Você consegue alguns minutos de estudo no seu horário de trabalho. Quando eu trabalhava e eu fazia faculdade, eu usava muito isso. Por exemplo, eu almoçava e aí depois eu aproveitava para estudar, porque eu estava estudando para a OAB, por exemplo, e às vezes era semana de prova. Então, até mesmo no trabalho, quando ali surgia um tempinho, um intervalo, eu fazia isso. Eu pegava e eu estudava. Então, porque ninguém está o tempo todo trabalhando. Se você tem essa possibilidade no seu trabalho, você vai e coloca alguma coisa para você fazer revisão, sabe? Nestes pequenos blocos que surgem, você faz isso, você encaixa alguma coisa mais tranquilo para você estudar. Geralmente matéria que você já estudou no dia anterior, que você precisa rever para aquela matéria se consolidar. Oi, Lu, tudo bem? Quanto tempo? Saudade. E aí, você vai começar a encontrar vários ladrões de tempo que você poderia estar gastando com os seus estudos, sabe? E nestes momentos, nesses pequenos intervalos, como eu tinha falado, não coloque matéria difícil, alguma coisa que vai exigir de você algum raciocínio. Não.
uma revisão de uma coisa que você já estudou, fazer questões de assunto, de temas que você já sabe. É assim que você vai encontrando tempo para você estudar, tá? Outra coisa, não adianta, você vai ter que abrir mão um pouco do seu lazer, inclusive do seu fim de semana. Se você trabalha, não vai dar para você curtir sábado e domingo despreocupado. Não, você vai ter que estudar. Inclusive, o que eu aconselho, se você não trabalha no sábado, você vai estudar na parte da manhã e na parte da tarde. À noite você tá tranquilo, vai sair, vai ter vida social, vai ficar com a família, enfim, vai fazer o que for melhor para você. Se você trabalha e não tem, o seu edital ainda não está aberto, tudo bem, domingo você descansar. Mas se você tem edital aberto, pelo menos um turno do domingo você também precisa estudar. Porque sempre você tem que lembrar, você está numa certa desvantagem de tempo porque você tem menos tempo em relação a outras pessoas que têm o dia todo para estudar. Mas isso não é desculpa, tá? Então, mas você precisa equilibrar isso. Se você trabalha, o seu final de semana você precisa sim estudar. Não tem como você falar, ah, não, eu trabalho, então o final de semana é para o meu descanso. Não, pense que você estudando no final de semana, você está investindo em você e em breve você vai curtir muito melhor o seu fim de semana, porque você vai estar concursado, mais tranquilo, com um dinheiro, uma vida financeira mais equilibrada, tá? Então pensa assim, tudo é passageiro. Eu vou me dedicar aqui, mas isso é passageiro, tá? Não tem problema nenhum eu estar aqui estudando no fim de semana. Perfeito. Então nós já vimos. Você precisa ter uma visão clara, de fato, do seu dia. Você vai fazer um levantamento dos ladrões de tempo. Então, como a gente falou, seja no trajeto para o seu trabalho, seja lá durante o serviço, se tiver alguma brecha você vai estudar. No horário de almoço é muito comum a gente ter tempo, então você vai estudar no seu horário de almoço. E aí, você precisa, após verificar tudo isso, você vai estabelecer suas prioridades. Uma coisa que eu sempre falo, quem estuda para concurso tem que colocar na cabeça que o estudo é sua premissa, você não é negociável. Então tá, se surge uma dúvida, eu estudo, eu vou lá no mercado, você estuda. Depois que você estudou, você vai no mercado. Então é sempre assim, o estudo para você tem que ser sua prioridade. E por um tempo, você vai ter que abrir mão de realmente muitas coisas. Mas lembre-se, é passageiro. Então, o estudo não tem como negociar. Porque muitas pessoas fazem o contrário. Tudo é prioridade, menos estudo. Aí quando ela pensa, não, se sobrar tempo eu estudo. Gente, não é assim. O estudo é sua prioridade. O resto você vai organizando e vai encaixando. Mas você tem que colocar isso em mente. O estudo é a prioridade, tá? Então, o que você precisar fazer? Você precisa se organizar. Para que o estudo seja sempre a sua prioridade, você precisa ter uma organização. Porque senão você vai sentar para estudar, aí vai começar a pensar, eu tinha que ter ido lá no mercado, nossa, acabou a carne, eu tenho que ir no açougue. Não tenho frutas, preciso ir ali comprar. Ou senão, eu tenho que pagar uma conta, tenho que resolver. Aí na hora do seu estudo, você vem um monte de pensamento e você quer sair para resolver. Eu preciso levar meu cachorro para vacinar. Gente, não é assim. O estudo, ele é planejado, ele é organizado, e aí você cumpre aquilo, e aí sim depois você faz as outras coisas. Geralmente a pessoa que surge muito imprevisto é porque ela não tem prioridade, ela não tem organização. E você não vai errar neste ponto, você precisa se organizar. Outra coisa, uma das suas prioridades também tem que ser o descanso. O descanso, ele vai fazer parte da sua memorização, do processo de memorização, do seu processo de aprendizado. Então, sua prioridade é estudar. A sua prioridade é ter o seu momento de descanso. A sua prioridade é ter um lazer de forma moderada, como eu disse, às vezes no sábado à noite e no domingo, na parte da manhã ou da noite também, você vai ver. Esse é um descanso, é um lazer moderado. Não dá para você, por exemplo, eu resolvi estudar para concurso, mas todo final de semana eu tenho uma festa, um show para ir, no sábado, aí no domingo eu não consigo fazer nada. Enfim, se a todo momento
te surge, ou muitos compromissos, muito imprevisto, é porque o estudo ainda não se tornou prioridade para você. E você não vai conseguir alcançar a sua aprovação. Então, defina as suas prioridades. Outra coisa, exercício físico. Isso também é muito importante. Sempre bato nessa tecla. Você não vai perder o seu tempo por estar fazendo atividade física. Você precisa fazer atividade física. Ah, não tem dinheiro para ir para uma academia, não tem problema. Você vai fazer uma caminhada ao ar livre, uma corrida ao ar livre, no parque, na rua, onde você puder. Isso vai ser muito importante para você, inclusive, se sentir melhor, diminuir a sua ansiedade. Isso é muito importante. E outra coisa muito importante, você precisa ter tempo com as pessoas que você ama. Isso, as pessoas que são mais importantes para você. Então, é um filho, esposa, amigos mais chegados. Só que é normal que nessa fase de estudo para concurso você se afaste de algumas pessoas, de alguns compromissos que antes você poderia assumir, hoje você não vai poder assumir. Mas lembre que é por enquanto, porque você tem esse objetivo. Então, pensando dessa forma, você vai encontrar o tempo de estudar. Outra coisa muito importante, priorize dormir cedo para você acordar cedo. Uma das estratégias mais eficientes que eu acho, então, por exemplo, vou te falar de uma mulher que tem 2 filhos, ela é casada, como eu falei, ela é casada, ela cuida da casa. Qual é a estratégia que nós encontramos? Eu ajudei, né, ela a elaborar o cronograma, fiz para ela o cronograma. E qual foi a forma que a gente encontrou para ela poder estudar e, inclusive, ter sucesso, ser aprovada em 3 concursos, como eu te disse? Ela foca, dorme cedo, acorda cedo. Então, teve épocas da gente acordar, eu estudei com ela por um período, a gente acordava 4h30 e 5 horas estávamos sentados ali batendo o nosso ponto. Então, você tem que encontrar o seu horário. Eu tenho uma mentorada que, para ela, sabe o horário que ela acorda? 3 horas da manhã. Isso, ela acorda 3 horas da manhã. Ela estuda mais ou menos 2h30, 3 horas de estudo, faz atividade física, vai para o serviço. Quando ela chega do serviço, ela tem que ficar com o filho, ela tem que ensinar dever pro filho, tem que estar com o marido. Então, ela não estuda à noite. Durante o serviço, ela me disse que também encontra momentos que está mais tranquilo no serviço, ela consegue estudar, ela faz revisão. Foi uma das formas que a gente encontrou para ela encontrar um pouquinho mais de horário para ela estudar. Mas você veja que cada um vai encontrar o seu caminho. Essa pessoa que acorda às 3 horas da manhã para estudar, ela dorme muito cedo. Então, ela chega do serviço, dá atenção ali pro filho e ela deita 9 horas, às vezes até antes, porque ela tá com muito sono. Então, por exemplo, ela deita às 9, 10, 11, meia-noite, 1h, 2h, 3 horas. Ela tem 6 horas de sono. E para ela isso já descansa. Ela já acorda bem, tá? Então, para ela, esse horário. Para essa minha outra amiga que tem os 2 filhos, ela já acorda 4h30, 5 horas ela estuda. Quando dá por volta de 7 e pouca, os filhos começam a acordar. Então, assim, pode ser que ela vai conseguir. Às vezes ela coloca algum para jogar, fazer algum joguinho. Não é o ideal, né, gente? Mas a gente tem que ver qual que é a nossa realidade. Por quê? Esse momento que os filhos também estão no celular, ela estuda mais um pouco, né? Não é o ideal? Não é, mas é a realidade. E ela faz isso exatamente pensando no futuro deles, no melhor que ela vai poder oferecer. Então, ela estuda nessa parte da manhã. 1h, 2h. Daqui a pouco, quando eles vão para a escola, ela estuda no momento que eles estão para a escola. E o que eu percebo? Como eu já falei ali antes, quando ela está estudando, ela estuda muito concentrada, com muita vontade de aprender. Então, ela usa muito bem o tempo que ela tem disponível. Depois ela vai pegar os filhos, vai ficar com os filhos no colégio, né, que eles chegaram do colégio. À noite, ela estuda mais 1 horinha, porque aí o marido chegou do trabalho, ele vai poder ficar com as crianças. Ela encontra mais 1 horinha. Você tá vendo? Então, assim, isso é a realidade de uma mãe com filho, casada, etc. Cada uma com a sua realidade. Cada uma encontrou um horário. Uma acorda às 3, mas depois ela não estuda à noite.
Porque ela acorda às 3 horas da manhã, garante ali 2 horas e meia, e no trabalho ela encontra mais alguns minutos para estudar. A outra pessoa já é uma pessoa que ela não trabalha fora, mas ela tem os filhos e a casa para cuidar. Qual horário que ela encontra? Cedo, antes da casa acordar, digamos, ela já acorda, já garante 1 hora e meia de estudos. Os filhos acordam, ela dá atenção aos filhos, dependendo, ela consegue estudar mais um pouquinho de manhã, mas não é sempre. Depois, à tarde, quando eles vão para a escola, ela garante ali mais 2 horas de estudo. À noite, quando o marido chega em casa, ela estuda mais 1 horinha. E assim ela conseguiu 13 aprovações em concurso, tá? Então é isso que eu quero deixar claro para vocês. Independente da sua realidade, é possível encontrar um tempo para estudar. Verifica. Estude antes de trabalhar. No seu horário de almoço, estude também, tá? Durante o serviço, se por acaso tem como, estude mais um pouco. E à noite, se você conseguir, chegue do serviço, tome um banho, lanche e encontre o seu momento. Em vez de você ficar nas redes sociais, né? Perdendo seu tempo, deixa as redes sociais, talvez pro fim de semana. Eu tenho uma amiga que ela desinstala o aplicativo, Facebook, Instagram, durante a semana, e no fim de semana ela instala. Aí ela vê, sei o quê, depois desinstala. Às vezes essa vai ser uma solução para você não ficar mais jogando o seu tempo no lixo e atrasando a sua aprovação. Ficou claro para vocês, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vocês querem alguma sugestão? Eu estou à disposição. Se vocês quiserem, se tiverem alguma dúvida e quiser, por exemplo, Daiane, minha realidade é assim, assado. Qual que é a sua opinião? O que você me sugere? Vocês podem me perguntar. E mesmo se não me perguntarem aqui agora, na live, vocês podem me mandar mensagem, tá? A gente conversar. Porque tempo nós temos. Mas o que falta é a gente saber priorizar. É a gente saber organizar. Não é isso? Então tá, pessoal. Na próxima quarta-feira, nós nos encontramos e vou vou dar dicas práticas de como elaborar um cronograma eficiente, tá? Espero vocês e obrigada. Tchau!